recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu já vim à África do Sul 2 ou 3 vezes, sendo que a última vez foi há 28 anos, quando Laila estava grávida do nosso segundo filho, o Luke. As outras vezes que eu vim, eu fui para Jeffreys Bay, para Durban, sempre para o litoral, né, que é para onde a vida me levou. E como Laila tinha feito ano passado 2 safaris na África, um no Quênia, outro na Tanzânia, e voltou super empolgada, a gente programou essa viagem dessa vez em função dos safaris. E a minha expectativa era muito alta, porque há um ano atrás eu já estive na África fazendo o primeiro safari da vida e foi incrível. Olha a girafa. Então, o primeiro safari que a gente foi o Kapama. Incrível! O Kapama tem 4 lodges. Ele tem 4 categorias diferentes, sendo todas maravilhosas. A gente teve a sorte de ficar no Kapama River Lodge. Para mim, a melhor estrutura. A estrutura dele é muito grande, a área comum dele, o restaurante, a recepção, são enormes, com o pé direito alto. A piscina também do Kapama é muito legal. A gente ficou ali na piscina também, nas horas vagas, ficamos tomando um drink. O Kapama é uma reserva particular com cerca de 15 mil hectares e mais de 40 animais. Entre eles, os Big Five, né, como são chamados aqui, os 5 animais que representam a África do Sul. Que são eles: o elefante, o búfalo, o rinoceronte, o leopardo e o leão, o rei da floresta. E aí a nossa rotina era essa: acordava 5 horas da manhã, saía para o safari, voltava 9 e pouco, tomava café, descansava, daqui a pouco almoçava, descansava mais um pouco, ou ficava ali na piscina, e à tarde saía de novo. E nessa história nós vimos chacal, Javali, zebra, girafa, hipopótamos, até coelhinho e esquilinho a gente viu. Fora isso, vimos impalas, gnus, uma família enorme de elefantes, assim, inclusive com um pequenininho que parecia o Dumbo da Disney. E os nossos guardas florestais eram os Tibani Brothers. Tabo e Quinton Tibani, filhos de pai moçambicano. Umas pessoas assim incríveis, acabamos ficando super amigos. O Rick, que sempre gosta de aprender a língua local, começou a falar em Songa com eles, que é o dialeto da aldeia deles. Na Combela. Combela ini. Bia. Cheers. E como?
A gente até fez uma brincadeira que toda vez que ele nos recebia para sair para o safari, ele perguntava: qual é o animal que você quer ver? Eu falava: leão. Aí ele ficava: lion, 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 lion. Aí no outro dia: leopardo. Ele: leopard, leopard, leopard. Ele fazia isso todo dia de manhã. Aí no final eu já inventei: T-Bunny Brothers, T-Bunny Brothers, T-Bunny Brothers, The best. the best. Yeah. Saindo do Capama, nós fomos para o Sabe-Sabe. Uma outra reserva particular, a cerca de 2 horas de carro. Sabe-Sabe incrível, um lodge completamente diferente do Capama, outro estilo, uma coisa mais clássica, mais luxuosa. Com mais de 4 vezes o tamanho do Capama. Tem 65 mil hectares e muitos animais mesmo. Logo na chegada já tinha um pumba, um javali ali passando do nosso lado. Além dos animais que nós vimos lá no Capama, girafa, elefante, leão, leopardo, nós vimos também kudu, que é um antílope maior, todo pomposo, e hiena. Vimos também um guepardo, que ficou ali parado, olhando de um lado para o outro, imponente. E de novo nós vimos um leopardo. E esse leopardo, de repente, se levantou e deu uma carreira assim na frente do nosso jipe, saiu correndo. A gente vinha no jipe olhando, o cara falou: ó, tem um leopardo aqui à esquerda. E aí a gente mais uma vez vindo, aquele bicho vindo no meio do mato, assim, meio disfarçado, no meio da folhagem. E daqui a pouco ele passou correndo e passou raspando na frente do nosso carro, atravessou a rua e se meteu no meio do mato de novo. E novamente os nossos guias, os guardas florestais falaram pra gente: nossa, como vocês são sortudos, é muito difícil ver leopardo. E aí, como é de costume, né, tem um break, né, uma pausa, onde eles montam a mesinha e servem comidas e bebidas. Depois de assistir mais um belíssimo pôr do sol sul-africano, viramos para o outro lado e vimos uma lua esplendorosa nascendo no horizonte. E aí, para fechar com chave de ouro os nossos safaris, no último dia, a gente já voltando para o hotel, já estava escuro. E geralmente o guia da frente vai iluminando o caminho com uma lanterna super poderosa. A certa altura ele virou para o lado, falou algo em songa lá com o motorista, eles pararam o carro assim e ficaram olhando. Eu falei: opa, o que houve? E de repente a gente viu 2 leões saindo para caçar. Também grudados no nosso carro, andando, aquele andar de quem está procurando a presa, olhando para um lado, olhando para o outro. E passaram aqui na nossa frente e a gente foi acompanhando com o jipe até onde não dava mais. É aquele segundinho de adrenalina que tu fala: onde que esse bicho está indo? O safari no Sabe-Sabe é tudo de bom. Um lugar incrível. Quem vier para a África do Sul mesmo, que vá surfar, vá para Joshua, para Durban, Cape Town, eu aconselho a vir fazer um safari também. Faz parte do espírito sul-africano. Eu mega recomendo. Dali vamos para a cidade do Cabo. Uma cidade que eu também tinha algumas lembranças de 28 anos atrás. Seguimos para Table Mountain, que é o monumento natural mais iconográfico da cidade do Cabo. É como se fosse o Pão de Açúcar, né, lá no Rio de Janeiro. Tem essa mesma importância, inclusive tem um bondinho também de acesso, embora a altura acho que seja 3 ou 4 vezes mais alto. O clima era completamente diferente daquele calorzão do safari. Chegamos lá em cima, aquela brisa do mar a 1000 metros de altitude, um frio, mais um frio.
E ali em cima a vista é maravilhosa, porque você vê tanto um lado da cidade quanto o outro. Aquele visual, né, da cidade de Cape Town, que é muito bonita e me lembra muito o Rio de Janeiro. É a única cidade que eu comparo ao Rio de Janeiro. Justamente por essa característica de você ter mar e logo ao lado você ter uma montanha majestosa que te dá toda a vista da cidade. É assim, um lugar realmente merecedor de ser conhecido, é lindo, é icônico. Nós ficamos hospedados no Mount Nelson Hotel, que é um hotel da cadeia Belmonte, um hotel muito clássico, muito clássico. Super clássico, o Copacabana Palace aqui de Cape Town. Lindo, classudo, uma mobília clássica, bonita. Uma área grande, todo cor-de-rosa. Aliás, tudo ali era cor-de-rosa. Desde o terno do atendente até a canetinha que eles oferecem no quarto. Os quartos muito amplos, confortáveis, super clássico. Nosso quarto tinha uma visão para a piscina, outros quartos tinham visão para os jardins, que são até muito famosos aqui na África do Sul. Tem gente que vai ali só tomar o chá da tarde para poder apreciar e usufruir a beleza dos jardins desse hotel. Um jardim icônico, maravilhoso. É um jardim amplo, todo florido, com uma fonte. E por falar em chá da tarde, o hotel nos ofereceu um chá da tarde que foi um caso à parte, assim, vamos dizer. Uma louça linda e que tinha, assim, vários tipos de docinhos, salgadinhos, vários tipos de chá. E para coroar essa tarde, um sujeito chamado Henry Dyke, um excelente pianista, com muito estilo, muito swing. Aliás, quando ele soube que a gente era do Brasil, não faltou Garota de Ipanema, né? Claro. Descemos ali, fomos dar uma volta pela cidade, né, conhecer alguns pontos turísticos e passamos em frente à prefeitura, onde tem uma estátua de Nelson Mandela, ali na frente da prefeitura, ele na pose que ele fez o discurso de união da África do Sul quando foi eleito. Que é aquele discurso famoso dele do final do apartheid, pregando a união dos povos, pregando a não violência. E depois de visitarmos lá essa estátua, nós fomos parar num bairrozinho lindo. Na verdade, assim, muito mais do que um bairro. Muito legal, Bocap. É um bairro arte, é um bairro galeria. Um museu a céu aberto. São 2 ou 3 ruas com casinhas todas coloridinhas, numa harmonia incrível de cores. Com várias galerias de arte. Repleto de arte para tudo que é lado. Tem uma arte aqui que é também muito característica da região, que é a arte de latinhas amassadas, latinhas de refrigerante, latinhas de cerveja, tudo em alto relevo, muito lindo. Na porta tinha um elefante também. Nossa, um lugar incrível, assim, muita arte. Eu que adoro arte, né? Por mim, eu passaria horas naquele lugar. E uma curiosidade, essas casinhas podem ser repintadas, mas elas não podem trocar a paleta de cores. Elas viraram o patrimônio da cidade. A própria rua já é uma galeria de arte.
dia seguinte foi dedicado à degustação de vinhos. A África do Sul é um país cada vez mais famoso pela qualidade dos seus vinhos. Acordamos e fomos visitar algumas vinícolas da região. A primeira parada foi em Franschhoek, Que quer dizer a esquina francesa. Essa primeira vinícola lembrava muito um castelo francês. A entrada dela era toda de pedra e lá dentro era Um ambiente que parecia mesmo uma adega francesa, né? Construções arqueadas. Então a gente chegou lá, eles serviram vinhos, 3 tipos de vinhos e ficamos harmonizando, experimentando cada um. Dali seguimos para uma outra região realmente cercada de vinícolas e vinhedos. A região de Stellenbosch. Tem várias vinícolas e nós visitamos 3 delas. A primeira foi em um lugar que era tipo preparado mesmo para piquenique. Tinha um lago e toda a degustação era feita ao ar livre. Você chegava, tinha as mesas com ombrelone, estava muito sol, muito quente. Me lembrou muito a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E ali degustamos 3 vinhos também muito saborosos. Dali seguimos para outra vinícola na mesma região e essa vinícola ela me lembrou muito os monastérios da Itália. Com um pátio aberto e uma construção de pedra assim, suntuosa ao redor, onde nós nos sentamos, mais uma vez lá com o nosso grupo de amigos, e saboreamos, mais uma vez, 3 tipos de vinho diferentes. E nessa vinícola a degustação foi diferente. A degustação foi harmonizada com chocolate. Então tinha lá um vinho tinto para harmonizar com chocolate amargo, depois um outro vinho tinto para harmonizar com chocolate com flor de sal e no final um vinho branco para harmonizar com outro chocolate que me pareceu um chocolate ao leite. Foi bem legal também, foram degustações diferentes uma das outras. E no final do dia fomos visitar a vinícola de Lanzerac e acabamos dormindo nesse lugar. Super bacana, porque aí a gente realmente viveu essa vinícola. Passeamos pelos vinhedos. Vendo as novas uvas que iam um dia virar vinho, ainda muito novinhas, ainda muito verde. Pegamos nas uvas, passeamos pela vinícola inteira. E o final de tarde foi um belo pôr do sol sobre aquele mar de uvas, vamos dizer assim. Dali começamos o nosso caminho de volta para a cidade do Cabo e passamos por várias cidadezinhas lindas, floridas. E paramos em Boulders Beach, que é uma praia dedicada aos pinguins. Seres humanos não podem pisar na areia. Então a gente percorre uma passarela de palafita de, 1 metro de altura. E embaixo, assim, vou chutar aqui, 100, 200 pinguins. Era tanto pinguim, a coisa mais fofa do mundo. Tinha pinguim bebê, tinha pinguim adulto, tinha pinguim chocando o ovo. Pinguins novinhos, pinguins velhos, pinguins machos, pinguins fêmeas. Mas foi tanta fofurice daqueles pinguins. Me lembrou muito aquele filme Tá Dando Onda. Eu até fiquei de olho para ver se o pinguim não ia pegar uma prancha e ia pegar umas ondinhas ali em frente. Porque assim, era um universo de pinguim. Muito pinguim, muito lindo. Eles ficam cavando areia para chocar os ovos. E eu aprendi algumas outras coisas sobre pinguins. Primeiro, a fêmea coloca o ovo, o macho fica do lado tomando conta, para não virem as aves e bicarem os ovos e levarem os ovos embora, né? Então quem fica tomando conta é o macho. Outra coisa que nós aprendemos é que o pinguim nasce todo peludinho. E à medida que ele vai perdendo pelo, o pelo vai ficando lisinho, não só fica mais fácil dele nadar, como o pelo liso torna o corpo dele impermeável. Então ele nada em águas frias, mas não sente frio. Um lugar muito interessante, que merece muito ser visitado, com certeza. E obviamente,
na lojinha depois que você passa na saída, tudo era sobre o pinguim. Saindo dali, fomos visitar o Cabo da Boa Esperança. O lugar mais visitado e fotografado da África do Sul. Talvez um dos lugares mais conhecidos da história mundial, né? Que está associado ao início da navegação mundial, o início das grandes conquistas europeias, dos grandes momentos da navegação mundial de séculos passados, né? Todo mundo conhece a história do Cabo da Boa Esperança, que a princípio se chamava o Cabo da Tormenta e que até hoje eles brincam. Não, dependendo do tempo, pode ser o Cabo da Tormenta ou o Cabo da Boa Esperança. Nós já tínhamos ido lá há 28 anos atrás, mas foi super bacana voltar, olhar isso tudo de novo, saber que você está ali numa ponta. E ali pararam grandes navegadores, né? Bartolomeu Dias e, mais notadamente, Vasco da Gama no seu caminho para as Índias. Isso a gente aprende na escola. De volta à cidade do Cabo, nós ficamos hospedados dessa vez no hotel The Silo, quer dizer o silo. São aqueles armazéns onde se armazena grãos, na beira do cais do porto. E em cima, assim, eles fizeram uma estrutura bem moderna, toda de vidro transparente, que proporciona a visão total ali do cais do porto. Nosso quarto, por exemplo, você entrava, tinha um quarto com essa estrutura, então era vidro de cima a baixo. A cidade do Cabo é uma cidade muito viva, muito bonita, cheia de gente, e depois que o sol se põe, as pessoas saem muito para passear, tem muitos lugares para passear a pé, o que é muito legal. Antes de dormir, nós fomos dar um rolê pela cidade, mais precisamente pela Waterfront, que é a beira-mar, que é um local que o povo se reúne para jantar, tem várias opções de restaurante, várias opções de lazer, ou simplesmente para dar um rolê e sentir aquela brisa do mar. Bem legal, um lugar bem legal para passear. Eu sou um cara de sorte, cheio de carimbo no meu passaporte. Desde pequeno o meu coração se alimenta de cultura e pura emoção. Levo comigo a vontade de viver, conhecer novos lugares, ver o dia amanhecer. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo. Todo sentido tem sua fonte de verdade. De cada porto eu levo sempre uma saudade. Entrelaço a cada passo com o mundo, mergulho na história e vou lá no fundo. Levo comigo a vontade de viver, conhecer novas pessoas, ver a vida acontecer. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo.
recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo.